Sim, nosso goleiro cometeu erro e não é o primeiro. E quando uma pessoa comete um erro várias e várias vezes e ela continua no mesmo lugar sem ser punida, o culpado não é mais aquela pessoa. Enfim, rapaziada, hoje análise de Chelsea vs Manchester United pela quinta rodada da Premier League, partida que terminou em 2-1 para o Manchester United, com gols de Casemiro, Bruno Fernandes e um de Trevoh Chalobah para o Chelsea. A partida foi inclusive na casa do Manchester, em Old Trafford, e foi uma verdadeira desgraça para o Chelsea, cara. Uma partida bem desastrada mesmo, que foi completamente errada. A gente consegue ver vários problemas hoje no elenco, no treinador, nas escolhas, e talvez a gente saia disso aqui com uma grande reflexão sobre o que foi feito dentro do mercado de transferências do Chelsea, do qual eu o critiquei na parte esportiva. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Essa aqui era uma partida que eu tinha uma expectativa daquele jogo onde o Chelsea teria algum desafio, ele ia dominar com o passar do tempo. Com o passar do tempo, pra mim, o Manchester ele ia errar por ele mesmo e ele ia entregar o jogo pro Chelsea pela própria natureza do que é esse time atual de Rubem Amorim, a própria desgraça que é esse clube. Eu achei que a gente não precisava nem se esforçar. Inclusive, se eu fosse o treinador, eu teria ido com um esquema tático mais calmo, mais administrador, pra no segundo tempo garantir o resultado, porque com toda certeza teriam erros individuais dos jogadores que não encaixam com a ideia do treinador e com o passar do tempo você poderia explorar esse time em cima desses erros, ok? E não foi bem isso que aconteceu não, cara, porque aos 5 minutos, ou 4 minutos, né? Pra quem viu ali foi um pouco antes disso, mas tá constando oficialmente como 5. Robert Sanchez dá uma entrada no mínimo criminosa no jogador do Manchester, que mesmo que ele não fosse o último ali, né? O último jogador ali na linha de ataque, né? Porque não tinha defensor, quando você faz uma falta naquela posição já é vermelho direto, talvez pela violência da falta seria vermelho direto de qualquer maneira, mesmo com o marcador em cima. Porque foi uma falta muito estúpida. Foi uma bola muito interessante, o goleiro do Manchester, Bayern já lançou a bola muito bem, teve uma casquinha do centroavante e ela vai parar com o jogador na cara do gol, uma jogada bem interessante, explora um pouco a questão da nossa linha alta, o jeito que a gente constrói o jogo, é uma boa ideia inclusive aquela, deu certo, provavelmente seria um gol, com um goleiro melhor, provavelmente ele teria tomado outra decisão, né, e aí talvez ele teria evitado o lance, enfim, mas o nosso goleiro querido, Robert Sanchez, faz uma cagada gigantesca, cara, porque mesmo com um gol, não era uma garantia que o Manchester ia ganhar essa partida, cara, provavelmente não iria, eles iam abrir o placar ali naquele momento e depois a gente ia virar o jogo, porque o Manchester é um dos times mais fáceis de bater da Premier League, cara. Infelizmente, o goleiro foi lá e fez uma cagada gigantesca, o que ferrou com o jogo de muito jogador, cara. Tem gente que tava doido pra ver Estevão, William hoje jogando 90 minutos, tem gente que tava doido pra ver Pedro Neto também jogando contra o Manchester ali, explorando aqueles corredores em velocidade. Não teve, porque simplesmente ele pegou e cagou o jogo em 5 minutos. Em 5 minutos ele destruiu a estratégia inteira do Chelsea e acabou com a partida. Um dos motivos do porquê eu critiquei tanto esse goleiro na janela de transferências, eu deixei bem claro, a gente precisa comprar um goleiro, a gente precisa comprar um goleiro. Olha lá meus vídeos ali cobrindo a janela de transferências do Chelsea, o que eu falei o tempo inteiro, quando tava especulação de Mike Maignan, falando de tal, falando goleiro, montei elenco, goleiro, a gente tem que comprar goleiro. Não é só um goleiro não, tem que tentar trazer 2 pelo menos, porque o goleiro também que é reserva não tá com aquela confiança toda, tem que ter uma galera a mais, tem que trazer goleiro e nada foi feito. E aí a gente pega um Manchester que tá num dos seus piores momentos da sua história, que é extremamente fraco, um time miserável, e a gente perde por causa do goleiro. É inacreditável, cara. Você não tem noção do quão o jogo ficou caótico. E no caos, você vê quem é bom, né? De fato, no caos você descobre quem é bom, cara. Porque foi pouca gente que se saiu bem com isso aí, cara. Bizarro, cara. E a partir daí, mano, o Chelsea começou a tomar uma chuva de ataque. O Manchester começou a dominar o jogo e virou bagunça, irmão. É toda hora bola no ataque, toda hora bola. E não tem o que fazer, cara. De repente, Bruno Fernandes acaba saindo na cara do gol com um cruzamento e finaliza ali, né, com os pés ali na cara do gol e faz o golzinho dele ali em cima do nosso goleiro que veio do banco, que não tinha nada a ver com a situação, ele não é culpado. Depois tem outra jogada muito parecida, né, dá uma casquinha ali, Casemiro sai na cara do gol e cabeceia também ali, mais um gol do Manchester. E ficou barato. Um time melhor, um Manchester City, o Arsenal, o Liverpool, teria metido 5-0 no Chelsea ali, 4-0, porque eu não tô brincando, cara. O Chelsea tava jogando muito mal. O Chelsea, ele desarmou, assim. E tem algumas escolhas que foram meio estranhas, que fizeram, inclusive, né, o Chelsea, ele desarmar tanto. Porque nós sacrificamos ali aqueles jogadores de ataque pra colocar jogadores na linha de defesa. Aí veio o Tosin Adarabioyo e o goleiro novo, né? Já que você perdeu o goleiro, você traz um goleiro e tudo mais. Fez algum sentido. O que acontece nessa configuração é meio que virar um 3-4-2. Então a gente teria Palmer e João Pedro como a linha de ataque. E nesse 3-4-2 a gente joga dessa maneira aí, explorando talvez os laterais em velocidade. Seria uma forma da gente ter algum ataque ainda dentro da partida. Porque volta a falar, o Manchester United, mesmo com -1, você ainda tem chance de empatar ou ganhar a partida. Mesmo com -1, cara. Basicamente era isso.
isso, cara. A gente tava ali num negócio que a defesa não funcionava bem, o ataque não funcionava bem. A gente ficava tirando bola e ela continuava indo pra frente. O Monster domina a gente no primeiro tempo e foi uma tragédia, cara. Foi uma tragédia. Em esquema tático mesmo, eu não tenho nem o que falar. Foi só uma baderna. Eu não sei que esquema era aquele, cara. Era um monte de coisa aleatória, tá ligado? Era, vai e tenta tirar a bola e tenta fazer alguma coisa, tenta contra-atacar de qualquer maneira. Eu não tinha o que fazer. E é muito difícil eu cobrar dos jogadores um posicionamento, porque não tem o que fazer, cara. O que ele poderia fazer naquele momento? Nada, sabe? Eu entendo a substituição, realmente a gente tava tendo um sistema ali do Manchester que tava cruzando muita bola na área pra buscar Benjamintesco de cabeça, mas eu acho que ele deu muito pra trás, principalmente quando ele tirou Cole Palmer do jogo, né? Ali a gente vê o problema principal, né? E aí, pra balancear as coisas, né? Pra não ficar só um time com tanta vantagem, a gente tem o deus do futebol, né? Nosso querido jogador brasileiro Casimiro, que decidiu que ele queria entretenimento, cara. E ele foi lá e tomou um segundo amarelo meio besta, porque eu não acho que tinha qualquer chance de Andrei fazer qualquer coisa naquele momento, cara. Eu acho que não ia dar em nada aquela jogada. Ele simplesmente foi lá e fez uma falta que é pra amarelo, tomou o segundo amarelo e foi expulso do jogo. Merecido, uma expulsão merecida, assim como a do goleiro do Chelsea, não tem o que fazer, cara. É sobre isso, rapaziada, é sobre isso. No segundo tempo, aí você pensa, pô, agora vai voltar do banco, ele vai sacar um jogador ali da linha de defesa, talvez o tal do Fofana, e vai colocar um atacante. Não. Quando ele tirou Palmer e colocou Andrei, eu fiquei puto, porque não precisava. Era jogo ali pra você botar um atacante, pra você ter pelo menos 2 figuras no ataque. Você já tá com o resto recomposto em campo. Você já tem uma linha de defesa com 5 figuras, não precisa. Mas aí no segundo tempo, cara, ele pega e escolhe Tyrick George pra ir pra campo. Aí você pensa, pô, ele já tinha colocado Andrei, e aí agora ele colocou Tyrick George. Cara, Tyrick George, ele não é um jogador que é reserva direto. Sim, ele era a terceira opção. Esse moleque só ganhou espaço porque o nosso querido ucraniano pegou e tomou uma suspensão de doping, ele era o reserva. Tava faltando jogador, por causa da baderna que tava. Só por isso ele tem espaço no time. Com a chegada de novos jogadores, ele não tem mais espaço. Com a vinda desses novos jogadores, ele vai perder espaço ali pros contratados e ele não vai ganhar minutos. É o normal de acontecer. Até por isso eles queriam emprestar ele. E aí eu pensei, pô, ele vai trazer do banco o Garnacho. Faz todo sentido trazer Garnacho. Porque Garnacho é um jogador que joga em velocidade, que joga em um jogo rápido. E talvez as nossas oportunidades sejam todas nessa. Ou numa bola sobrando pra contar com um chute de fora da área, pra contar com uma bica, pra contar um cara empurrando uma bola ali. Garnacho consegue fazer isso muito bem. É uma característica positiva dele. Então, pra esse tipo de jogo, pra mim, Garnacho era perfeito. Agora, a grande dúvida é que talvez ele tenha treinado muito pouco, o treinador não tá com a confiança. Mas às vezes é melhor colocar um jogador que você não tá com a confiança do que um jogador que você sabe que não vai fazer nada, cara. Assim, George, ele se destaca às vezes em alguns jogos que o Chelsea tá bem, mas, cara, ele nunca mostrou nenhum protagonismo o suficiente pra você colocar ele numa situação dessas. Foi uma ideia de merda, cara. Com toda sinceridade, que administração terrível dos problemas ali, cara. E o segundo tempo do Chelsea, cara, foi ruim, cara. Assim, faltou muito, faltou. E não conseguia construir nenhum lance de perigo. Tava 10 contra 10, então já não tinha mais a desculpa. As coisas não estavam dando tanto errado, mas a coisa não ia pra frente. Foi uma tragédia completa ali, aquela partida. E num lance onde eles conseguem, né, achar Reece James, pouco livre, com espaço, ele faz um cruzamento pra Chalobah, que meteu a bola no canto do gol. Um protagonismo absurdo de Chalobah. Vi gente criticando ele por causa da última partida contra o Bayern, por causa do gol contra, o que é uma idiotice sem tamanho, cara. O cara tá com a regularidade absurda na temporada. A maioria dos jogos ele joga bem, cara. Quando tá todo mundo mal, ele tá bem. E hoje foi a mesma coisa. Pra mim, disparadamente, ele foi o melhor jogador ali, né? De todos. No meio do caos, ele tava muito bem. E ainda foi lá e fez o gol, cara. O gol é um a mais que ele traz ali, que é incrível, cara. Assim, excepcional o jogador, cara. Excepcional. Talvez o MVP da partida inteira. Melhor dos dois times, cara. Disparadamente, assim, um jogador que impressiona demais, cara. O resto, ao lado dele, tava muito mal, cara. Tava muito mal, velho. Tava uma tragédia a zaga do Chelsea. Muito espaço, principalmente naquele primeiro tempo. E é isso, cara. Então acham esse gol aí magnífico. E você nota que não foi muito das substituições, era quem tava em campo. As substituições não deram nenhum resultado positivo que você possa dizer que, isso aqui é significativo pra partida. Não é, cara. Foram substituições que deram muito errado. E aqui você pode criticar o treinador Enzo Maresca. Tem gente que tá, nossa, não pode criticar. Pode sim, cara. Eu vou criticar, eu vou xingar esse treinador. Não tô nem aí que ele ganhou um título. Foda-se, irmão. Se ele fizer merda, eu vou falar mesmo. E todo mundo tem que falar mesmo. Tem que cobrar o treinador de time mesmo. Tá fazendo merda, tem que falar, porra. Tá colocando jogador troll em campo, tem que falar. Pegou e deixou esse goleiro aqui como goleiro principal, tem que falar mesmo. Ele tinha que se posicionar e falar, eu quero um goleiro novo, eu quero um goleiro bom, eu quero um goleiro que fale menos. Não ficar defendendo essa merda. E depois vem gente que vai falar, nossa, como o Thomas Tuchel, ele é vilão. Ele chega na entrevista coletiva e fala mal do jogador que é ruim, que é um jogador merda, que é um lixo de jogador. Ele chega e fala mesmo na entrevista, porque tem que falar, porra. Você vai deixar um cara medíocre no seu time pra ele ir numa porra de um jogo de Big Six contra o pior time do Manchester United de anos, e ele ir lá e fazer uma merda dessa
Chelsea estragar a partida. Olha a vergonha que o Chelsea acabou de passar, cara. Porque ele quis manter essa merda de goleiro. Ele podia estar usando outro goleiro também. Simplesmente entender que a situação pedia outro goleiro. E ele foi lá e deixou. Aí agora fez substituições horrorosas. Essa partida dele é horrível, cara. É horrível. Péssimo. Eu espero que ele aprenda com esse jogo, cara. Porque isso aqui é uma merda, cara. Eu assisti esse jogo com muita raiva, tá ligado? Me perguntando o tempo inteiro o que meu treinador tá fazendo, cara. Qual é a lógica disso aqui? E eu pensei, não, no segundo tempo ele vai vingar, ele vai mostrar a estratégia. Aí ele mostrou. Estratégia horrível, cara. Que tomada de decisão é essa? Ah, mas Palmer lesionou, por isso tirou. Botava um atacante. Botava Garnacho. Botava Mark Gil e recuava João Pedro. Não importa, colocava um atacante. Não faz sentido as escolhas desse treinador, cara. Ele pegou uma situação caótica e ele não soube administrar. E era um treinador jovem, era um treinador inexperiente. E aconteceu em algum momento. E a gente passou vergonha. Não dá pra explicar esse jogo, cara. Porque dava pra buscar o placar. Dava. É o Manchester tá muito mal, cara. Agora a gente deu confiança pros caras. Agora os caras vão manter. Agora vem a virada da temporada. Mentira, não acredito nisso. A gente só passou vergonha mesmo. Perdeu pra um dos piores times da temporada. Não dá pra entender, cara. Então, eu não consigo entender as decisões do treinador. O segundo tempo foi muito decepcionante e contou com figuras que já estavam em campo ali que só não tinha espaço pra poder jogar na partida. E basicamente é isso, cara. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, agora que eu já desabafei aqui, dos dois times, e aqui eu vou tentar falar um pouco do Manchester United, que eu falei muito pouco, né, durante essa análise. Vou tentar pegar aqui um pouquinho o Manchester a mais. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, use a opção de hype, tem na aba de comentários. Com essa opção que se ajuda bastante, né, o vídeo a chegar em mais pessoas, essa é uma opção muito importante que tem ali. Se você tiver um smartphone, use ela, ok? É por lá que tá ativo. E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, me siga no Twitter. Inclusive, eu estava comentando igual um maluco essa partida. Lá tá se criando uma comunidade muito legal, tá ligado? Durante a partida tinha uma galera lá mandando memes, zoando, tá ligado? Falando um bocado de coisa. Uns torcedores também muito puto, igual eu, tá ligado? E é isso, cara. Essa comunidade que tá ali, né, por ali, que é uma galera que não é bitolada de futebol. Os bitolados tudo vai embora, porque eu afasto mesmo, gente maluca. E é isso, cara. Fica a galera que quer curtir o espetáculo e tudo mais, e às vezes até tiltar com esse tipo de partida maluca que rolou aqui hoje, esse tipo de partida caótica. Enfim, então me segue por lá também. Enfim. Agora, vamos falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu gostei da escalação do Manchester United, eu achei ela muito competente, considerando que alguns jogadores estão voltando de lesão, é claro. Eu acho que ele poderia ter usado o Bruno no ataque, com toda certeza. É uma coisa assim que você pode usar de crítica. Mas no geral, eu gostei do que eu vi ali do Manchester. Foi competente. Eu acho que cada um fez seu papel ali direitinho. Era um jogo bem difícil, jogador com questão física e tudo mais. Eu me impressionei com algumas figuras, por exemplo, com o Mazraoui na lateral, cara. Ele perdeu uma oportunidade de gol, que é bem difícil. A bola tava um pouco desajeitada ali pra finalizar, ainda mais pra um lateral. Então é complicado aquilo ali. Eu gostei, então, de Mazraoui na lateral. Gostei de Dorgo na outra lateral também. Inclusive, ele deu uma assistência ali no jogo. Foi bem no jogo. Acho que ele foi fundamental pra pressionar o Chelsea, né? Ele tava realmente pressionando muito bem o Chelsea ali em campo. Tava participando bastante do jogo. Eu vi uma galera criticando o Dorgo, falando que ele é ruim, que ele não tem habilidade, que ele não tem técnica. Eu acho que essa galera é maluca. Você deveria procurar um hospício e se internar. É isso. Sim, ele não é uma das figuras mais técnicas do mundo e eu não conheço tantos laterais técnicos assim. É normal. O lateral tem que entregar fisicalidade pra lateral, cara. É assim que funciona. Eu não conheço esses laterais todos técnicos assim, não. São raríssimos, né? Não sei se a galera acha que o padrão é Alexander Arnold. Você enlouqueceu. Desculpa. Põe o pé no chão. Vamos lá. E aqui também eu falo de Bruno Fernandes no meio de campo. Partida muito boa, né? Eu acho que ele foi fundamental ali e ele trouxe um protagonismo a mais, né? No meio de campo. Eu gostei dele hoje. Gostei de Delite jogando na zaga. Achei ele muito bem hoje, né? Cumpriu muito bem o papel. O resto que tá do lado dele dá pra dar uma criticada. E no ataque, foram várias figuras que jogaram direito. Eu não vou nem criticar ninguém do ataque, só pra ser bastante sincero. Eu gostei do que eu vi no ataque, cara. Mbeumo fez um jogo interessante. Eu gostei dele ali. A postura dele de ser buscável de cabeça, de estar ali pra finalizar os lances, de estar tentando. Ele quase conseguiu alguns gols assim, né? Algumas bolas meio difíceis ali de finalizar. E o cartão vem por causa dele. Então, gosto muito do que eu vi Mbeumo fazendo hoje, cara. Jogou uma boa partida, né? Dadas as proporções da loucura que foi hoje e das maluquices que rolaram em campo. Agora, de quem jogou mal, cara, eu vou falar aqui de Mason Mount vindo do banco, né? Eu tenho que falar de novo, horrível. Nós temos Luke Shaw na zaga, muito ruim. Inclusive, foi pouco pressionado, porque a partida não pediu, mas quando foi, tava jogando mal. Não gostei nem um pouco. Nós poderíamos criticar alguns jogadores, tipo Casemiro, que fez cagada e tudo mais, mas não sei se eu vou fazer isso não, cara. Assim, foi moleque, foi meio infantil da parte
dele. Mas até aquele momento, até que ele tava bem no jogo, cara. Até que ele tava bem, né? Essa é a parte que pega, né? Porque foi só maluquice da parte dele. Estragou uma partida à toa, né? Também não gostei muito do goleiro do Manchester, não. Pra deixar claro. Eu achei bem bosta. Espero que eles usem o goleiro novo que chegou e espero que dê certo, cara. Porque eles estão precisando. Eles precisam de um goleiro imediatamente, cara. Enfim, cara. Vamos falar agora do Chelsea, nosso querido Chelsea da massa. Nada deu certo. Foi tudo uma desgraça. Muito jogador jogou mal e é aquela situação onde o cara joga mal porque o jogo virou um caos. O Cucurella foi muito mal, né? A partida dele é muito ruim. Os outros zagueiros, tirando o Chalobah, todos jogaram uma desgraça completa, assim, partida ruim. O goleiro também foi muito mal, que tomou o cartão vermelho. Eu não quero nem mais olhar pra cara dele, então não vou nem falar o nome dele. E basicamente é isso, cara. A partida também de Enzo Fernandes no meio de campo foi uma nhaca, uma desgraça. Ele tá jogando mal já há muito tempo. O jogo do Bayern também, ele tava muito um elo frágil ali. Tô gostando não, cara. Assim, esse começo de temporada de Enzo é um lixo, um lixo. Não sei o que tá rolando com ele, não sei se tá acontecendo alguma coisa na vida pessoal. É um jogador que já mostrou, né, que isso afeta bastante ele. Eu espero que ele se recupere porque ele é um jogador pilar, muito importante da nossa equipe. De resto, eu acho que eu não tenho mais críticas. Agora, dos que jogaram bem, aqui eu vou falar alguns nomes. Caicedo fez uma boa partida. Dado ao caos que foi, ele foi um dos melhores no meio do caos. Chalobah, pra mim, MVP da partida inteira, o melhor jogador em campo. Incrível, assim, ele foi muito bem também. Tirou um monte de bola, tava muito bem defensivamente. Ele fez o papel dele. A gente tomou aquela transição ali no início, não é culpa de nenhum dos zagueiros, cara. É esquema tático, irmão. O cara deu uma casquinha na bola, a gente que fica com a linha um pouquinho mais alta, tomou, velho. Aí vai reclamar com o treinador, pode ir lá brigar com ele, pode ir lá dar um murrão na cara dele. Você pode ficar à vontade, meu irmão. Você não vai reclamar com um zagueiro, ele não tem culpa. Vai fazer o quê? Vai fazer uma falta pra tomar um vermelho, como o goleiro fez? Não vou nem falar mais nada, cara. E o lance, se fosse concluído, talvez o nosso zagueiro ainda tirasse a bola, né? Tinha uma chance muito grande porque ele tava muito perto. Enfim, agora eu também falo de Felipe Jorgensen, que veio do banco. Gostei da partida dele, cara. Foi muito bem. Inclusive, tem um lance que era gol. Era gol. Aquele lance era gol, ele tirou. Aquele contra-ataque com o Bruno Fernandes. Parabéns, cara. Foi muito bem. Andrei Santos também foi muito bem. Gostei da partida dele. Foi muito maduro ali na partida. Inclusive, ele gerou o cartão vermelho. E ele tava gerando muitos lances interessantes ali. Entrou bem no jogo. Eu acho que ele deveria ter entrado no lugar de Enzo e não de Palmer. Evidente que eu volto a falar que era pra ter vindo um atacante. E talvez era pra ter vindo Andrei ali no lugar de Palmer. Talvez desde o início do jogo. Porque claramente se tem um jogador jogando mal, você põe ele no banco, o gênio. Põe no banco e deixa ele tentar disputar depois. Ai, mas o jogador vai querer sair. Se ele quiser sair, ele é um imbecil, cara. Pô, ele tem que melhorar e pega a posição dele de volta. Pô, tu é muito agressivo. Sou, velho. Você quer que eu fique calmo com a porra dessa? Tu quer que eu fique calmo, mano? Pô, tira o cara de campo, velho. O cara tá jogando mal desde o início da temporada, desde a pré-temporada. Tira ele de campo, pelo amor de Deus. Põe ele no segundo tempo, sabe? Dá um banquinho ali pra ele e fala, pô, vamos melhorar um pouquinho aqui. Você tá jogando muito mal, cara. Tá participando muito pouco do jogo. Tu tem que criar, tá ligado? Mas não, vamos manter em campo. Então sim, cara, pra finalizar essa análise, que é mais hate do que análise... Eu digo que Enzo precisa ser culpado, Enzo Maresca. Ele precisa. Porque são decisões dele. A direção pode querer uma coisa. E o treinador tem que deixar claro que ele quer outra. Tem que falar, pô, quero um goleiro bom com os pés. Podia ter sido o goleiro que foi dele do Leicester. Eu falei tanto desse cara. Podia ter sido outros goleiros. Mas a gente não foi atrás. Se ele falasse, não, o goleiro tem que ser prioridade nessa janela. Se ele batesse o pé nisso, como também o treinador do Manchester poderia ter feito. A gente teria outro goleiro. A gente teria outro goleiro porque a direção tá investindo nele. E se não levasse, eu ia dizer aqui, não, a culpa é da direção. Lembra lá, ele falou na entrevista, eu quero um goleiro novo. Não, o que ele falou é, eu confio nesse goleiro. Pô, confiou bem, mano. Parabéns aí pela sua confiança. Que pena que ele voltou a fazer o que ele faz sempre, né? E agora foi um dos piores que eu já vi, porque foi em 5 minutos de jogo, cara. Assim, inacreditável, mano. Tava com um cara que isso aqui ia rolar em algum momento dessa temporada. Que bom que foi no início, que a raiva já passa e no meio da temporada a gente tá bem. A gente não tá com tanta raiva. E não, eu não quero que ele caia do cargo. Ele é um treinador jovem, a gente investiu nele. Agora é isso, a gente tem esse cara como treinador. Ah, eu queria outro cara, problema seu. Vamos aceitar o que a gente tem, cara. E eu tava curioso com muita coisa nesse jogo, rapaziada. O jogo não rolou. Eu queria ver um monte de jogador. Você bate o olho na formação, cara, no 4-2-3-1, tem um monte de coisa aqui que eu queria ver como ia rolar em campo. Eu queria muito ver como seria essa coisa em campo. Só que não aconteceu. Enfim, tá acabando por aqui. Sim, tem muito hate aqui nessa análise. Me desculpa, inclusive, pela exaltação em algum momento. E é isso. Entendam que eu sou um humano. Enfim, rapaziada, essa análise tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos, o apoio de todos que deixaram nesse vídeo aqui. Muito obrigado. Tchau.